Fala pessoal, beleza? Estamos aqui fazendo e entregando para vocês o que nós temos de melhor, que é compartilhar o nosso conhecimento dentro da área de recrutamento e seleção. Nós chamamos aqui de recrutamento inteligente e você vai ver aí ao longo das aulas que nós vamos falar mais sobre o recrutamento inteligente. Tá? Nada mais é do que uma metodologia utilizando de ferramentas para poder nos apoiar aí a realizar nosso trabalho. Nós minimizamos aqui 80% do nosso tempo com as ferramentas que a gente utiliza hoje, podendo entregar aos nossos clientes um trabalho aí feito com mais agilidade e eficiência, tá bem? Nós temos propósito também em trabalhar, tá? Nós temos aqui um propósito de levar uma experiência relevante para os candidatos. Então, eu acho que aí você deve ter na sua empresa uma grande missão, né? Um objetivo a ser cumprido, não só você, mas como todos. É importante estar alinhado e saber também o que você quer entregar, né? Como que você quer ser visto pelo mercado, divulgando as suas vagas e oportunidades. Então, o recrutamento é a primeira parte e eu acho que é a mais importante para você montar a sua equipe. Tá bem? Então, ter pessoas alinhadas com o trabalho, com os valores da empresa. Então, é importante você estar estruturando tudo isso para poder realizar esse trabalho. Então, a Inove, nós começamos há 10 anos atrás. O recrutamento e seleção não era uma área que eu gostaria de estar trabalhando naquela época. Eu disse isso. Eu até arrumei pessoas que nos apoiaram aqui e eu queria entregar esse serviço para que essas pessoas dessem continuidade, mas dentro da metodologia que a gente acredita. Então, apesar de ser psicólogo, né, formado aí desde 2007, então tenho pós-graduação em neuropsicologia e em avaliação psicológica e perito avaliador. Então isso tudo me deu uma bagagem enorme para poder ousar, né, inovar, trazer aí ideias diferentes para poder realizar um trabalho no qual da forma que era feito eu não gostava. Então não é que eu não gostava do recrutamento e seleção, eu não gostava do formato que era feito. Tá? Tomava muito tempo, a gente tinha muitas pessoas para entrar em contato, solicitava deslocamentos, então é um trabalho e um esforço muito grande fazer da forma tradicional. Então por isso não era legal para nós, então resolvemos mudar. Então primeiramente nós começamos a criar um sistema próprio, com filtros, para poder minimizar o nosso trabalho e poder encontrar com facilidade as características e pontos mais importantes que a gente precisa, tá? Alinhado com o seu cliente ou com a sua equipe, tá? Se você é um empresário, tem uma área de recrutamento e seleção interna, eu acho importante estar tudo bem alinhado. Até porque se você também for contratar uma empresa de consultoria, é importante que essa empresa tenha um pouco do que você tem formatado aí para poder dar andamento ao seu trabalho, tá? Então é um trabalho de parceria, no qual aqui a gente representa a sua marca, a sua empresa, então eu acho importante dedicar e pensar um pouco nisso. Então, como era uma área que não gostava, eu resolvi pensar em estratégias para poder melhorar esse trabalho, né? Ficar de forma a ser agradável. Então, começamos a pesquisar, estudar estratégias de formas diferentes para poder também extrair do candidato o que ele tem de melhor, não só através de teste psicológico, de entrevista presencial. Então esses são pontos que a gente acabou substituindo ao longo do tempo, tá? Já fazem 8 anos que a gente trabalha de forma inteligente. Tá? Tem uma questão aí que eu acho importante, que apesar daquela época eu querer criar um sistema próprio, uma pessoa, né, que já trabalha na área, de uma empresa bem grande, tá? E de relevância aqui no mercado
de Minas Gerais. Então, ele me falou o seguinte: você não precisa criar, você pode conectar. Então, isso me deu um clique e me trouxe um conhecimento, um know-how enorme para poder agilizar a minha carreira, tá? E aqui na Inove também é o nosso trabalho. Então eu pesquisei formas e formatos de forma que poderia agilizar e minimizar o transtorno e o trabalho aqui nosso. Então nós encontramos ferramentas, né, plataformas, começamos a pesquisar aí formas de fazer entrevista sem ser presencial, né? Elaboramos perguntas para poder ser realizada com o candidato. Utilizamos o e-mail e agora mais recente o WhatsApp, né, que tem tido um retorno muito mais rápido dos candidatos. Então a gente tem ferramentas para poder organizar todo esse processo e trazer para nós, de uma forma bem rápida e simples, todo esse contexto da vaga, do candidato, né, quais são as etapas que ele passou, como que foi, né, o retorno dele diante dessas etapas. Então a gente consegue registrar tudo, como se fosse quando você vai no hospital, o médico não relata tudo, passa o enfermeiro também relata, aquele prontuário médico. Então é como se fosse aquilo. A gente tem um sistema que tem todos esses dados e informações dos candidatos. Então facilita para nós poder convidar algumas pessoas, para poder convidar e também convocar para fazer alguma ação, né? Então dessa forma nós conseguimos aqui ter mais tesão em trabalhar nessa área. E é uma área hoje que eu e o Felipe fazemos, né? Nós damos conta aqui de 70 vagas de forma simultânea. O pessoal do nosso sistema, né, da plataforma do nosso sistema, também passou um feedback para nós, no qual a gente é um pouco diferente da maioria das pessoas, porque nós dois damos conta de fazer os processos todos remotamente, de forma organizada e eficiente. Tem caso aqui que a gente entrega candidatos com 2 dias, passando por todas as etapas que a gente tem aqui, tá? Você vai conhecer mais para frente aí, conforme eu te falei. Na hora que você for entender sobre o método e criar uma metodologia, eu vou falar alguns passos que a gente tem aqui e desenvolveu para poder conhecer mais o candidato, tá bem? Então, essa é rapidamente a nossa história dentro da área de recrutamento. Eu queria só ressaltar um pouco que a Inove hoje tem mais de 300 avaliações no Google. A maioria delas positiva. Nós estamos com 96% de aprovação. Ou seja, nós estamos entregando às pessoas um processo seletivo no qual eles podem se autoconhecer, eles podem ter retorno das vagas, eles podem ter dicas durante o processo e, ao mesmo tempo, o cliente também, ele se sente mais confortável, porque a gente dá feedbacks, né, diariamente, semanalmente. Quando há alguma dificuldade na vaga, a gente aproxima do cliente. Então, eu acho que é um trabalho muito gostoso, né? E a gente pode torná-lo muito mais eficiente. Então é dessa maneira que a gente está aqui trazendo um pouquinho para vocês dessa história da Inove. Então nós vamos passar aí para a próxima aula, tá? Nós vamos falar um pouquinho das dificuldades que nós encontramos do processo seletivo, do recrutamento e seleção. E ao longo dessa etapa nós vamos desconstruir isso e tornar o seu recrutamento mais inteligente. Beleza? Um grande abraço!